Terceiro ano, vamos para a nossa atividade de hoje de língua portuguesa, no livro Apis, página 115. É uma página que está na unidade 5 ainda. Essa é a página 115. Vocês vão responder as questões 4, 5, 6 e 7. Questão 4. Vamos ler as palavras a seguir e observar alguns detalhes no som dessas palavras, tá? A gente continua observando as palavras que são escritas com S, observando a diferença de som. Vamos lá, tem bolsa, bolso, falso, bálsamo, pulso, Wilson e Celso. Na aula anterior a gente viu que o S ele pode ter som de S e som de Z. Então aqui nesse caso todas as palavrinhas têm som de S, ó. Bolsa, o S tem som de S. Bolso tem som de S. E assim para todas as palavras. Perceba que todas essas palavrinhas têm, ó, O, vem o O e o L, por exemplo, o L, IL, IL, AU, AL, EL, EL, Celso. Então, depois, ou seja, perceba que depois de AU, EL, IL, OL e U, o S vai ter sempre som de S e não de Z, ok? Então, vamos lá. Questão A. Observem o som da letra S nessas palavras. Elas devem ser lidas como em assado e osso ou como em asa e aceso. Então, todas essas palavrinhas têm som de S ou de Z. Então, você vai marcar o X em apenas um desses quadrinhos. Questão B. Qual regra podemos registrar? Então, perceba que, o que eu falei para vocês? Que a gente observa que sempre que vem depois, o S vem depois de AU, EL, IU, OL e U, ele tem som de S. Então, qual regra podemos registrar? Você vai escrever esta regra. A página 115 ainda, questão 5. Na questão 5, você vai pintar as partes das palavras que têm o som igual. Então, vamos lá. Calça, balsa, salsa, alça. Então, perceba que apesar de, por exemplo, a gente ter aqui alça, ter um C cedilha, mas em salsa é escrito com S, mas tem o mesmo som, o som de S. Então, no caso, a palavra alça e alça de salsa tem o mesmo som. Você vai observar essas outras também, tá? Você vai pintar as partes da palavra que tem um som igual. Então, por exemplo, salsa e alça, elas têm o som igual alça, alça, o S não. Então, você vai pintar a partir do A. Assim também você vai observar em calça e balsa. Aí a perguntinha aqui. A regra da atividade anterior serve para todas essas palavras? Aquela regra aqui, ó, que eu falei da página anterior. Essa regrinha que depois de AU, EL, IU, OL, U, o S tem sempre som de S e não de Z. Essa regra, ela serve para essas palavras aqui também? Aí você vai me dizer se sim ou não. Perceba que aqui tem uma diferença, tá? Aqui nós temos som cedilha ou C cedilha. As palavras da atividade anterior não tinha nenhuma C cedilha, todas eram com S. Então, a regra da atividade anterior serve para essas palavras também? Sim ou não? Questão 6. S ou R? Qual é a única palavra diferente do conjunto? Então, você vai escrever aqui, ó, manso, eu já coloquei para vocês. Curso, falso,
insônia e assim por diante. Você vai completar cada uma dessas palavras. Tem uma palavra aí só que é diferente. Quando você terminar de completar com S ou R, você vai ver que tem uma palavra diferente. Qual é essa palavra diferente? A palavra você vai escrever aqui. Questão 7. Você vai completar essas palavras com S ou com C cedilha e depois vai ler em voz alta. Então, já coloquei uma aqui, falsidade, aí ó, sala, inverso e assim por diante, tá? Algumas são com S e outras são com C cedilha, tá bom? Preencha corretamente. Por hoje é só, meus amores, um beijo e bom estudo para vocês.